Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem veio para cultuar aqui esta noite? Glória a Deus. Tem crente que vem para assistir culto, não é isso, Vitor? Mas já tem outros que vêm para participar do culto, para cultuar. E eu acredito que todos que estão aqui esta noite veio para cultuar. Nós viemos para cá debaixo de chuva. Então vamos fazer valer a pena esse momento, porque pode ser o nosso último culto aqui na terra. Daqui a pouco esse céu pode se rasgar. Cada trovão que dá, eu penso que é Jesus voltando. Daqui a pouco pode rasgar esse céu, Jesus pode voltar e nós iremos adorar lá no céu, com o corpo glorificado e novas vestes. Quem espera esse momento, diga glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Glória a Deus. Quem tem Bíblia, procura ligeiro em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo de número 23. Glória a Deus. Vamos pregar aqui hoje a uma prova, mas a unção de Deus vai descer neste lugar, amém? Glória a Deus. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Tem 32 mil homens que Gideão juntou, só foi aprovado por Deus somente 300. Paulo e Silas louvaram e adoraram, só eles dois na prisão, e o cárcere abalou. Se dois homens foi capaz de fazer Deus abalar um cárcere, imagine dessa quantidade de pessoas aqui. O que nós podemos fazer com a nossa adoração? Amém? Versículo 23 diz assim: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Irmãos, esse versículo merece glória mais alta. Eu vou repetir. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Pega na mão do irmão que está do teu lado essa noite, em nome de Jesus. Balança a mão do teu irmão com autoridade, chacoalha ela com autoridade e diga assim: não importa o que você está passando, diga, você vai chegar do outro lado. Está fraco, fala: não importa a tempestade que você está passando, o que importa é que você vai chegar do outro lado. Quem pega essa palavra profética, levanta a mão para o alto para dar glória a Jesus. Pode tomar sua ceia. Nós vamos sentir a presença de Jesus nesse lugar. Quem crê que Jesus está aqui? Glória a Deus. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus é um dos capítulos mais recheados de milagres dos 4 evangelhos. Aqui vamos ver uma série de milagres operados por Jesus de Nazaré. Se nós formos ler o final do capítulo 7, vamos perceber que Jesus estava pregando a palavra do Evangelho, a palavra do Reino, no monte. Já no capítulo 8, no início, Mateus vai relatar que Jesus desce do monte. E quando Jesus desce do monte, um leproso se apresenta perante Jesus e o adora, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, tu podes me tornar limpo. Se o Senhor quiser, tu
Jesus de fazer o milagre. Porque Jesus é o maior interessado em nos abençoar. Jesus é o maior interessado em obrar milagre na nossa vida. Jesus é o maior interessado em... O meu servo está dentro de minha casa, beirando a morte. Jesus disse, isso não é problema, eu vou lá curá-lo agora. Mas ele interrompe Jesus dizendo, não, mestre, eu não sou digno que entres em minha casa, porque eu sou uma autoridade. Eu digo aos meus servos, vai, e eles vão. Eu digo aos meus servos, vem, e eles vêm. Eu também sou autoridade, eu não sou digno que o Senhor entre em meu lar, em minha casa. Jesus disse, não tem problema. Mas ele olha para Jesus e fala, mas manda somente uma palavra. Não é preciso o Senhor ir lá, mas manda uma palavra que o meu servo será curado, que o meu servo ficará sã. Jesus se espanta e diz, não vi em todo Israel tamanha fé como esta. Vai, porque o teu servo está curado. Quando aquele homem chega em casa, ele percebe que o seu servo estava curado. Perceba que Jesus não precisou ir no local para curar. E onde Jesus estava, ele mandou a palavra e aquele homem foi curado. Jesus está aqui essa noite, mas ele manda a palavra de cura para dentro do teu lar. Jesus está aqui essa noite, mas ele manda a palavra de libertação para dentro da tua casa. Jesus se dirige à casa de Pedro. Quando Jesus se dirige à casa de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que a sogra de Pedro está acamada, beirando a morte. Jesus põe as suas mãos sobre ela e imediatamente ela é curada. Jesus descansa ali na casa de Pedro, porque Jesus está tendo um dia totalmente cansativo. Jesus está exausto, Jesus está cansado, e ele se hospeda, ele almoça, ele descansa, ele se deita ali na casa de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que no final da tarde, Jesus sai para fora da casa de Pedro juntamente com seus discípulos. E Jesus se depara com uma multidão de enfermos. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus cura aquela multidão de enfermos. Após curar aquela multidão de enfermos, Jesus vai para a beira da praia para pregar a palavra novamente. Porque Jesus é um pregador completo. Jesus é um pregador em excelência. Ele tanto fala como faz. Ele tanto faz como fala. Jesus não apenas prega sobre milagre, ele faz milagre. Jesus apenas não prega sobre libertação, ele faz libertação. Jesus é um pregador completo, cara. Jesus está pregando a palavra. Jesus prega sobre parábolas. Parábola da candeia, do semeador. Mas a Bíblia vai nos dizer que sendo já tarde, Jesus convida os seus discípulos para passarem para a outra margem. Jesus está geograficamente falando em Cafarnaum. E Jesus também quer fazer a sua obra em Gadara. E Jesus agora está convidando os seus discípulos para passarem para Gadara, para regiões dos Gadarenos. E Jesus despede aquela multidão que estava lhe ouvindo. E agora Jesus está convidando os seus discípulos para passarem para o outro lado, para passarem para a outra margem. Já é tarde. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus despede aquela multidão, dois homens se apresentam para Jesus, pedindo para que Jesus deixasse eles seguir. E Jesus diz, vem. Mas eles falaram, olha Jesus, me deixa, me permite primeiramente sepultar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vem e me segue. A Bíblia vai nos dizer que Jesus entra no barco. Os discípulos o seguem. Há uma embarcação neste momento. Os discípulos estão juntamente com Jesus atravessando o mar da Galileia. Eles
viagem está tranquila. A viagem está tão tranquila, irmão Liduína, que no meio do trajeto, Jesus resolve dormir. Jesus resolve descansar na polpa do barco sobre um travesseiro. A viagem está totalmente tranquila. A embarcação está totalmente favorável. Os discípulos estão olhando para a polpa do barco e estão vendo o seu Salvador dormindo. Os discípulos estão olhando para a polpa do barco e estão vendo o próprio Deus encarnado dormindo ali no seu barco. Eles estão olhando para Jesus e estão admirados. Como pode nós ser escolhido pelo Mestre? Como pode nós ser chamado por Ele, pelo Messias? O Messias que tanto aguardamos, o Messias que tanto esperamos, está dormindo aqui na ponta do nosso barco, está dormindo na ponta da nossa embarcação. Aquele barco tem 4 lugares para 4 remadores. Eles são 12. Então eles dividem em 3 grupos de 4 pessoas. Eles vão remando. E enquanto o primeiro grupo rema, o segundo e o terceiro vão descansar. Quando o primeiro grupo cansa, o segundo, o terceiro, o segundo vai tomar um lugar para remar. Quando o segundo cansa, o terceiro vai. Assim eles se reservam no meio da embarcação. Eles estão sorrindo, eles estão alegres, mas de repente, a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Marcos que o céu começa a escurecer, o vento começa a soprar contrário. Perceba que eles estão saindo de Cafarnaum, estão indo para Gadara, e o vento está saindo de Gadara rumo a Cafarnaum. A Bíblia vai nos dizer que começa a soprar sobre aquela embarcação uma tempestade. Agora a viagem que estava tranquila não está mais. A embarcação que estava favorável não está mais. Eles estão em desespero, eles estão atônitos, eles estão agoniados, dizendo: vamos perecer, vamos naufragar, vamos morrer, vamos afundar. Estava tudo tranquilo, mas de repente veio uma tempestade, porque muitas das vezes a tempestade vem quando menos esperamos. Muitas das vezes a tempestade que assola a nossa vida vem quando menos nós imaginamos. E quando olhamos para o que nós estamos vivendo, falamos como aqueles discípulos: vamos morrer, vamos naufragar. Mas de uma coisa nós estamos enganados. Sabe qual é? Que Jesus está no barco, e barco que nem Jesus não afunda. Tem gente vivendo tempestade aqui essa noite. Tem gente vivendo tempestade aqui essa noite. Tem gente vivendo tempestade na sua vida sentimental, financeira, espiritual. Está olhando para a situação que está vivendo e está dizendo: é a hora, eu vou morrer, eu vou naufragar. Mas Jesus está no barco. Olha para alguém que está do teu lado, já que a igreja não pega, eu vou mexer com a outra. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Jesus está no teu barco. Está fraco, diga: Jesus está no teu barco. Diga: pode até parecer que vai naufragar, mas não vai, porque a embarcação que nem Jesus não naufraga. Os discípulos se esqueceram, irmão, que Jesus estava em seu barco, ainda em terra firme de Arco Gerlândia. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: passemos para o outro lado. Atravessamos o outro lado. Perceba que não é Pedro que olha para Jesus e diz: mestre, nós vamos passar para o outro lado. Perceba que Jesus não olha para seus discípulos e diz: vão, ide, passai. Quem está ligado já vai pegar. Jesus olha para os camaradas e diz: passemos, atravessamos. Jesus não diz passar, Jesus está dizendo: passemos. Eu estou com vocês na embarcação. Tem alguém se esquecendo da promessa de Jesus. E qual é a promessa? Passemos.
não está sozinho, irmão. Você não está sozinha. O Deus que te chamou está contigo. O Deus que deu a missão para você atravessar essa tempestade nunca vai abandonar teu barco. Ele está contigo na embarcação. Jesus está no barco. Agora, quem estava descansando não pode descansar mais. Porque está entrando água para dentro do barco. E alguém tem que ir lá tirar a água de dentro do barco para fora. Alguém tem que abrir a vela do barco. Outros têm que ir para o leme do barco. Está tudo dando errado. Mas de repente desce uma inteligência sobre um dos discípulos de acordar o mestre, de despertar Jesus. Um dos discípulos vão até Jesus, balança Jesus e diz: mestre, te acorda. Mestre, se desperta. Não importa a ti que pereçamos. Não importa a ti que venhamos morrer. Jesus olha para aqueles camaradas e diz: por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pequena fé? Aqueles discípulos, preste atenção nisso, nessa palavra de Jesus. Por que temeis? Era Jesus dizendo: olha, vocês têm autoridade para acalmar essa tempestade. Porque Jesus já tinha dado autoridade sobre aqueles homens. E Jesus está dizendo: por que temeis? Porque vocês vêm me acordar para resolver um problema, quando na verdade vocês podem resolver. Porque vocês vêm me despertar para resolver uma situação, quando na verdade você, Pedro, você também pode resolver. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja parou de orar pelo impossível e começou a orar pelo possível. Sabe qual é o problema? O problema é que estamos acostumados a clamar por Jesus, para Jesus resolver algo que nós podemos resolver. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é de orar, fazer campanha, jejuar, para Jesus abençoar o nosso lar, para Jesus fazer alguma coisa pela nossa casa, quando na verdade nós, pela nossa fé, podemos decretar, resolver. Porque você acha que Deus mandou Ezequiel profetizar no vale? Deus poderia: Ezequiel, eu vou liberar a palavra e eles irão reviver. Mas Deus diz: Ezequiel, tu pode resolver essa situação. Só profetiza. Mas os discípulos deixaram a timidez ofuscar a sua fé. Porque muitas das vezes deixamos a nossa timidez ofuscar a nossa fé. E diz Paulo a Timóteo que o Espírito que está sobre nós não é um espírito de timidez, é um espírito de ousadia. Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, há um mistério profundo que Lucas, em seu evangelho, vai narrar. Lucas faz questão de dizer que Jesus, quando é despertado pelos discípulos, Jesus sai da polpa do barco e vai para a proa do barco. E eu me pergunto: não precisava Jesus, o Senhor, ir para a proa para acalmar a tempestade? De onde o Senhor estava, o Senhor acalmava e ponto final. Mas Jesus faz questão de sair da polpa e ir para a proa.
polpa no barco se localiza atrás, proa na frente. Aonde Jesus estava dormindo, na polpa atrás. Mas quando ele desperta que vai acalmar a tempestade, para onde ele vai? Para a proa, para frente. Alguém desse lado aqui pegou, vou profetizar só para esse lado. Jesus está saindo da polpa no teu barco, está indo para a proa. Eu vou gravar para ver se você pega. Jesus está saindo do trás e está indo para frente. E Ele está dizendo: olha, a partir de hoje, eu estou na frente da tua guerra. Eu estou na frente da tua peleja. Então, pelo amor de Deus, tem alguém que pega essa palavra? Tem alguém que levanta a mão para adorar? No capítulo 14, a Bíblia vai nos dizer que Deus, através de uma coluna de fogo, sai de trás do povo que saía do Egito e ia para frente. Era Deus dizendo: acalma o coração, porque a peleja agora é minha. Jesus se levanta, vai para a proa e acalma a tempestade. Jesus olha para a situação e estende as suas mãos. E ele começa a dizer: mar, se aquieta, vento, cessa. E Mateus fala: e seguiram em grande bonança. Porque a tua vida não é só de tempestade. Porque o teu trajeto com Cristo não é só de espinho, não é só de problema. A bonança virá. Eu quero profetizar sobre a vida daqueles que pregam essa noite, que a bonança de Deus sobre a tua vida está batendo na porta. Ela está para chegar, a bonança de Deus. Eu vou profetizar mais alto. Tem alguém que ficou de pé aqui para pegar 3 pessoas, 4, 5. Eu vou profetizar. Tem bonança de Deus para vir para a tua vida. Tem bonança. Eu vou profetizar mais alto. Estende as mãos que eu quero liberar uma palavra profética. A abundância de Deus está para vir por esses dias. Pega a mão do teu irmão. Você que está em pé, pega a mão do teu irmão em nome de Jesus. Segura, filho. Sabe por quê? Porque tem alguém aqui que está no processo faz tanto tempo que parece que nunca vai sair desse processo. Ela mesma, ele mesmo, em suas orações, pergunta a Deus: Deus, quando eu vou viver bonança? Deus, quando eu vou sair da tempestade? Mas eu vim aqui como profeta para te dizer: a bonança de Deus está por vir por esses dias. Estenda a tua mão aqui para frente, irmã Elisângela. Assim, forma de receber. Porque enquanto eu prego, o céu me autoriza a falar para ti, mulher. Que a tua vida não é só de espinhos ou tempestade. A tua vida também é vida de bonança. Assim diz o Senhor para a tua vida: eu sou o Deus que te observo desde o teu nascimento. Eu sou o Deus que cuida da tua vida e da tua família. E o que tem que ser, o que tem para ser providência, eu vou providenciar. Estende as mãos à igreja para a irmã Elisângela. Porque muitas das vezes parece que essa mulher está enrolada no monte de arame. Se ela vai para a direita, ela é furada, para a esquerda também, para frente ou para trás também. Parece que ela está numa tempestade tão grande e ela olha para o lado, para a direita e não vê a terra seca. Mas só que o Senhor está dizendo:
dizendo: eu não vou te tirar do mar, eu só vou trazer abundância sobre a tua vida. Se prepara para viver o meu novo sobre a tua vida. Assim te diz o Senhor, e a igreja que crê adora Ele. Você. Irmãos, um dia o propósito chega. Um dia a tempestade vem. Mas a bonança também virá junto. Vem atrasada? Não. Vem no tempo de Deus. Eu acho interessante. O que mais me choca no texto é que os discípulos estavam no meio de uma tempestade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus acalmou, sim ou não? Sim. Quem viveu tempestade há 2 minutos atrás, está vivendo bonança agora em Validade. Quem viveu tempestade há 1 minuto atrás, agora está vivendo bonança. Quem estava temendo agora está alegre. Quem viveu tempestade agora vive em bonança. E o que eu acho mais interessante é que Jesus não precisou tirar os discípulos de um mar para colocar em outro. Jesus não precisou tirar os discípulos de um mar que estava em tempestade para colocar em outro mar que estava em bonança. O que me choca nesse texto é que o mesmo lugar que os discípulos viveram tempestade, Rafael, é o mesmo lugar que eles viveram bonança. Vou fingir que não falei, mas eu vou jogar para cima, pega quem quiser. O mesmo mar que eles viveram tempestade é o mesmo mar que eles viveram bonança. Porque não é sobre o lugar. Oh Jesus, eu vou falar, não é sobre o lugar. Tem gente olhando e dizendo: eu estou vivendo uma tempestade, eu tenho que mudar de igreja, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que me mudar de casa, eu tenho que me mudar da rua, eu tenho que me mudar de bairro, eu tenho que me mudar do país. Mas só que Jesus está dizendo: ei, o mesmo local que você está vivendo tempestade vai ser o mesmo local que você vai viver bonança. Ei, Abraão, eu estou debaixo de uma autoridade profética. E eu vou profetizar bem baixinho para ver se você pega. O mesmo local que você viveu miséria vai ser o mesmo local que você vai viver prosperidade. O mesmo local que você viveu enfermidade é o mesmo local que você vai viver milagre. Não é sobre o lugar. Jesus não vai te mudar de lugar para que as promessas se cumpram, não. Ele só vai mudar o cenário. Não, a igreja não pegou, mas eu vou repetir. Oi, Jesus não precisou mudar os camaradas de mar. Jesus apenas mudou o cenário. Eu quero liberar essa palavra, que o cenário da tua vida está para ser mudado. Tem lugar de morte sendo mudado para cenário de vida. Tem cenário sendo mudado. Olha para o nome que está do teu lado, em nome de Jesus. Diga: tem cenário de morte. Fala. Sendo mudado. Café, diga: sendo mudado para cenário de vida. Diga: tem cenário de enfermidade sendo mudado para cenário de milagre. Eu vou falar até você pegar. Tem cenário de miséria sendo mudado para cenário de prosperidade.
sobre o lugar, é sobre o cenário. Não é sobre o lugar, é sobre o cenário. Você não precisa sair da igreja. Você não precisa mudar de casa. Você não precisa mudar de ministério. Você não precisa mudar de bairro. Você não precisa mudar de nada. Ah, mas a casa que eu moro já morou macumbeira antigamente. Daí então vai ser mudado esse cenário. Jesus está mudando o cenário aqui essa noite. Se uma pessoa sair daqui com o coração cheio dessa palavra, eu fico alegre. Fica de pé que eu já vou encerrar. Está tudo calmo. Está tudo em mudança. Mas a Bíblia vai nos dizer que os discípulos estão atônitos. Os discípulos estão trêmulos. Eles não temem mais a tempestade. Agora, filho, eles temem a quem acalmou a tempestade. Eles não têm mais medo da tempestade em matar. Eles têm medo de ser fulminado pelo aquele que acalmou aquela tempestade. A Bíblia vai nos dizer que eles olham um para o outro, trêmulo, e dizem: quem é este homem que até o vento e o mar tem que lhe obedecer? Se você entendesse a profundidade dessa palavra, você não estava calado. Pedro olha para Natanael e diz: Natanael, quem é esse homem? João, tu é o mais íntimo dele. Quem é esse homem, João? Quem é esse homem que até o mar e o vento tem que lhe obedecer? Irmão, eu não estou falando que o homem que demônio obedeceu a Cristo, não. Eu estou falando que a natureza obedeceu a Cristo. Sabe por quê? Quem fez o vento? Quem fez as águas do mar? Quem é o dono da própria tempestade? Você está pegando? O dono do que está te assolando está no teu barco. Eu vou melhorar. O que está te assolando tem dono, e é Jesus. Jesus é o dono daquilo que está te maltratando. Mas Ele permite algo, porque muitas das vezes Jesus nos faz experimentar coisas amargas. Isso é bíblico. Os discípulos estavam em Cafarnaum, em terra seca. Pedro, Tiago, André e João estavam em sua terra, Cafarnaum. Eles poderiam, depois da mensagem, ir para casa. Mas Jesus olha para eles e vai para casa, coisa nenhuma. Vamos por meio de uma tempestade. Mateus capítulo 4, a Bíblia vai nos falar que quando Jesus é batizado, o próprio Espírito de Deus conduz ele para o deserto. Jesus no deserto é Satanás, é o diabo, é o próprio Espírito de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus coloca Ezequiel no meio de um vale. Você está pegando? Deus coloca o profeta no vale, o Espírito coloca Jesus no deserto, Jesus coloca os seus alunos em uma tempestade. Mas o que eu acho interessante é que no versículo 28, parte A, e aqui eu encerro, Mateus escreve dizendo: e chegaram do outro lado.
terra. Você vai chegar do outro lado. Pelo amor de Deus, eu vou liberar a palavra profética sobre a tua vida. E a última profecia, eu prometo. Mas pega quem quiser. Não há tempestade, não vai te parar. O vento ao contrário, não vai te parar. Você vai chegar do outro lado. Pega na mão do teu irmão em nome de Jesus. Pega na mão dele. Balança com a autoridade. Fala assim para ele e para ela: você vai chegar do outro lado. E você vai viver o que Deus falou que você ia viver. Aqui tem jovens. Aqui tem senhores, senhoras. Oh, glória a Deus! E cada um de nós aqui temos promessas. Glória! Eu tenho promessas. Aleluia! Há 6 anos atrás, Deus me falou que eu ia ser um pregador itinerante, ia pregar sobre os 4 cantos desse mundo. Eu acredito que cada um jovem aqui tem promessa, tem chamado. Mas muitas das vezes a tempestade nos assola tanto que se esquecemos das promessas. Às vezes a tempestade, meu irmão, nos maltrata tanto, nos bate tanto, que se esquecemos dos projetos. E muitas das vezes se esquecemos da promessa. Teve um tempo que eu apanhei tanto, que eu resolvi me afastar. E quando eu me afastei, todo mundo julgava e dizia: eu não falei que era fogo de palha. Eu não falei que era só emoção. Eu não falei que a profecia não era para ele, era para outro. Pois ninguém acreditava mais. Até que o pastor Alex orou pela minha vida. Foi atrás de mim. Me trouxe novamente para a casa do Senhor. Mas eu estava esquecido, de diaconisa Elisângela, das minhas promessas. Alguém aqui pode não crer nas promessas sobre a minha vida, mas eu creio. Alguém aqui não pode crer nas promessas da vida do irmão Barbosa, do diácono Barbosa, mas ele tem que crer. E eu vim aqui te dizer, jovem, eu vim aqui te dizer, mulher, homem de Deus, que nada vai te parar. Sabe por que muitas das vezes o sistema nos maltrata? A língua felina da irmã e do irmão nos maltrata. Muitas das vezes os obreiros nos maltratam, o ministério, o departamento, a conversão. E se esquecemos que ele falou que nós vamos chegar no outro lado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui esta noite, sabe qual é? Tem renovação de promessa hoje. Tem renovação de projeto aqui para a tua vida esta noite. Você vai pregar naquele altar que você deseja pregar. Você vai cantar naquela igreja que você deseja cantar. Você vai ser missionário. Você vai ser... Você vai fazer missões na África. Você vai andar no pássaro de ferro. Você vai pegar nos maiores congressos do Brasil e do mundo. Sabe por quê? Porque é o Deus que falou não mente. Eu vou dar um rápido testemunho aqui. Sexta-feira passada, e agora é a 8. Estava tendo um congresso na IPTM, chamado Liberta Brasil. E eu estava assistindo juntamente com minha mãe, mexendo no celular.
E quem estava pregando era o pastor Raí Carmelo. Quando de repente eu comecei a focar naquele culto pela televisão, estava deitado na cama, joguei o celular na cama. E quando de repente Deus começou a pegar a boca daquele homem e começou a falar, e Deus começou a falar comigo, dizendo: eu estou falando contigo através dele. Meu Deus! E eu disse: Deus, se é verdade, confirma pela boca da minha mãe. Quando o pastor terminou de falar pela televisão, minha mãe olhou para mim e disse: ai, eu me pega porque é para tu. Eu estava desacreditado. Eu não tinha mais para mim que eu iria pregar sobre os lugares, sobre o mundo, sobre o Brasil. Mas Deus renovou a promessa sobre a minha vida. Creia, irmão, a palavra dele não cai por terra. Você vai chegar do outro lado, e aqui eu encerro. Enquanto